Olá pessoal, boa tarde. Os que estão vendo esse canal Antônio Vieira pela primeira vez, eu sou o professor Vieira e este canal Antônio Vieira está realizando uma série de vídeos de recordação da matemática básica para atender a diferentes finalidades e diferentes interesses das pessoas que estejam vendo estes vídeos. Já vimos a parte de aritmética, todas as operações básicas de multiplicação, divisão, adição e subtração. Na última aula vimos frações e hoje vamos abordar um assunto muito útil, muito interessante, que diz respeito à porcentagem. A porcentagem, ela é um assunto que cai em todos os concursos, para todas as carreiras, cai em vestibulares, é necessária para o aprendizado não só da matemática, como de disciplinas profissionalizantes e outras áreas da ciência. Então, vamos prestar atenção nesses vídeos. Eles foram feitos de maneira que toda essa base que eu estou dando vai se sintetizar em 4 regras. E neste vídeo eu vou apresentar a regra 1 e nos outros vídeos apresentarei as outras regras. Então, inicialmente vamos começar conceituando de que a porcentagem ou percentagem, tanto faz falar de um jeito ou de outro, um é mais perto do latim, o outro está um pouco mais afastado, ou porcento, também pode-se falar assim, corresponde a uma fração cujo denominador é 100. Então, recordando frações que acabamos de ver nas aulas passadas, essa fração 3/8, que se fala 3/8, ela significa que do todo representado pelo denominador, pelo algarismo 8, você tomou 3 partes. Então, o numerador indica quantas partes se tomou do todo que foi dividido pelas partes que o denominador indica. Nessa fração, então, 3/100, ou 3%, 3 por 100, ela significa que o todo representado pelo 100, você tomou 3 partes dele. Quer dizer, você tomou 3 partes em 100. Tomou 3%. Esse é o objeto dessa porcentagem. Estamos recordando. Então, memorize ainda que nós podemos representar esse 3/100 como 3 e esse símbolozinho de 2 zeros com uma barra no meio, que se lê 3%. Então, tem várias representações aqui, 7%, 10%, 25%, 55%, então são todas menores que 100%, que são frações próprias, em que a parte que se tomou do todo é menor do que o todo. Em contrapartida, essas percentagens, 110%, 125%, 250%, são maiores do que 100%. Quer dizer, são frações impróprias que também aparecem no estudo e nos problemas que envolvem porcentagem e vamos aplicá-las neste vídeo. Então, como eu disse que nós podemos dominar uma grande parte de porcentagem em 4 regras, vamos ver a regra 1 neste vídeo. Então vamos dar um zoom nessa porcentagem com essa regra 1. Vamos definir a regra 1 da seguinte maneira, conceituar. Para saber a porcentagem de quantidades, multiplica-se a taxa pela quantidade base. Vamos traduzir isso em miúdos. Então está aqui a regra 1. Taxa vezes base é igual a porcentagem. Essa é uma sintetização da regra 1. Vamos tornar isso mais claro, com alguns exemplos. O exemplo A é o seguinte:
25% de 200 alunos de uma classe usam óculos. Quantos alunos usam óculos? Então vamos ver. A regra 1 diz que taxa vezes base é igual a porcentagem. Que taxa é essa? A taxa é o 25%. Essa é a taxa. E qual é a quantidade base? É 25% de que quantidade base? De 200 alunos. Então, taxa vezes o sinal vezes ou D, eles são sinônimos, tanto pode-se usar um quanto o outro. Nós temos, então, essa expressão aqui, 25% de 200 é igual a isso. Isso é uma maneira de dizer, de escrever o enunciado. O enunciado está escrito em português e aqui, dessa maneira, ele está escrito em matemática, na linguagem de matemática. Bom, então 25%, como nós já tínhamos visto naquela recordaçãozinha, é 25 sobre 100. Aquele sinalzinho de porcentagem é como se tivesse o 100 no denominador da fração. 25 sobre 100 vezes 200. Então 25 sobre 100, 25 divididos por 100, anda-se com a casa duas casas para a esquerda, ao dividir por 100. Então 0,25 vezes 200 dá 50 alunos. Aqueles que estão querendo fazer a conta mais devagar, então nós já vimos naquelas aulas de frações como é que se faz essa multiplicação. Aqui 0,25, aqui é o 200. Não se preocupem com as casas decimais, nem com esses números zero, aqui depois desse. Faça uma multiplicação. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, aqueles que não estão ainda muito seguros, façam uma recordação daquelas aulas de divisão e multiplicação da aritmética, porque nesses concursos normalmente não se pode usar máquinas de calcular e às vezes na vida real nós também não temos a máquina de calcular à mão. Então o que fizemos? O que fizemos nesse exemplo? Nós transformamos a fração percento, né, aquela que tem o símbolo ou está com o denominador 100, em um número decimal. E depois multiplicamos aquele número decimal pela base. O número decimal correspondente ao percentual, 25%, é esse 0,25. Multiplicamos esse pela base e encontramos lá a solução, a quantidade, o percentual, a porcentagem que nós estávamos querendo. 50 alunos, 50 dos 200 alunos usam óculos. Então vamos a um segundo exemplo. 70% da população brasileira mora em cidades. Quantos moram na cidade? Como dado está que a população brasileira são 200 milhões de habitantes. Então já está aí, né? 70%. Temos a taxa e é uma taxa em relação a queremos achar uma porcentagem. Então nós temos que aplicar a regra 1. A taxa vezes a base vai dar essa porcentagem. A taxa é aquilo ali, 70%. E a base, que vamos calcular esses 70%, são 200 milhões, é a população toda. Então o que fazemos? Pegamos esse 70%, transformamos em número decimal e multiplicamos por 200. Então vai dar uma resposta a 140 milhões. Então aqueles que têm pouco de dificuldade ou querem treinar a fazer na mão, façam essa continha, que é muito simples. Ó. 2, esse 2 vezes 7, 14. Bota-se 2 zeros e anda assim um zero aqui para a esquerda, a vírgula para a esquerda, considera 0,7, vai dar os 140 milhões. Façam aí para treinar. Um outro exemplo. 8% do seu salário bruto é descontado para a previdência e para a aposentadoria. Qual o valor do seu salário? Salário líquido. Considere um salário bruto como sendo R$ 1.200. Então vamos lá. É a regra 1, né? Porque nós conhecemos a taxa,
Conhecemos a quantidade básica sobre a qual nós queremos saber o percentual, e queremos o percentual. Então a regra 1 é essa: taxa vezes a base vai nos dar esse percentual. Então o valor do desconto é 8% de 1.200. Apenas reescrevemos aqui em linguagem matemática o que o enunciado mostrou em português. Então, transformamos o percento em número decimal e fazemos a multiplicação. E chegamos lá no valor. Então, aqueles que estão esquecidos da multiplicação podem fazer à mão e vão recordando aí. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 8, 1, 9. Vai se botar depois esses dois zeros e depois vai se andar duas casas para a esquerda. Botando dois zeros e andando duas para a esquerda, vai ficar o próprio 96. Então, nós temos aqui, no finalmente, o salário bruto era 1.200, o desconto 96, então como é desconto, temos que fazer uma conta de subtração. O salário em líquido, então, é 1.200 menos os 96, que vai dar 1.104. Então, quem tem ainda dúvida para fazer essa continha, vá treinando. Outro exemplo, para ficarmos mais práticos. O preço dos eletrodomésticos aumentou 220% em um ano. Se um fogão custava R$500, quanto aumentou e por quanto está sendo vendido? Então, reparem, nós temos o percentual, nós temos a taxa, que é 220, e temos aí o valor base, né? Aumentou 220%, aumentou 220% lá em relação a esse valor base, né? Então é a regra 1. A taxa, 220% desse valor base foi a porcentagem que nós queremos, é o quanto ele aumentou. Transforma-se o 220 em número decimal. Então aqui é 220 sobre 100. Para dividir por 100, a vírgula está aqui depois do zero. É só andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Vai dar 2,20. 2,2. 2,2 vezes 50 vai nos dar aí o quanto aumentou. Quem quiser faz a continha aí, tá direitinha. Então nós temos que ele custava R$500. Aumentou, por essa continha aqui, esse 2,2 vezes 500, aumentou R$1.100. Quanto custa atualmente? Olha, era quanto custava mais o que ele aumentou. É uma conta de mais. R$1.600 é o quanto ele custou. Bom, senhores, com isso então encerramos esse vídeo aqui, para não ficar muito longo. Vimos a regra 1. Na próxima aula vamos ver uma ou duas regras, vai depender do tamanho que fique o vídeo. Então aproveitem para fazer essa recordação. Não permita que a porcentagem seja um peso para você. Assista os outros vídeos. Então, muito obrigado por terem assistido este vídeo. Se vocês ainda não se inscreveram nesse canal, inscrevam-se. Indiquem esse canal para outras pessoas, na medida que vocês acham que ele pode ser útil a elas. E até a vista, pessoal.